Alguém certa vez disse que os números são a principal evidência contra ou a favor de um conceito. Afinal, continuou ele, contra os números não há argumentos. Talvez seja por isso que empresas especializadas em estatística são sempre contratadas para colher informações e dados que interessam ao pesquisador. E o que dizem as estatísticas a respeito do futuro da fé? Será verdade que, dentro de alguns anos, os cristãos serão a minoria religiosa no mundo cheio de árabes, chineses, indianos e até não religiosos culturalmente arredios à pregação do Evangelho? De acordo com a Enciclopédia Mundial do Cristianismo, um best-seller de 2 volumes com mais de 1.800 páginas e atualizadas informações, as projeções indicam que, em 2050, existirão no mundo pouco mais de 3 bilhões de cristãos, correspondendo a 34,4% do total da população mundial, calculada em torno de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, num grupo de 3 pessoas, 2 não serão cristãs. Mas isto não significa uma diminuição em termos globais do cristianismo. Pelo contrário, as estatísticas indicam até um pequeno incremento dos atuais 31,2% para 34,4% da população mundial. A boa notícia é que o cristianismo ainda continuará sendo a maior religião do planeta, com cerca de 1/3 da população mundial. Contudo, em números absolutos, os atuais 4 bilhões de pessoas que hoje não se reconhecem no segmento de Jesus Cristo serão então 6 bilhões, confirmando-nos, portanto, que, a despeito de algum otimismo, mais uma vez, a missão cristã de evangelizar o mundo ainda não está concluída. Em termos gerais, de acordo com Steve Bryces, pesquisador estatístico da Enciclopédia Britânica, excluindo os ateus e pessoas declaradamente não religiosas, a população mundial pode ser percentualmente dividida em 17 principais grupos religiosos, e o cristianismo é apenas um deles. O problema é que esses 17 grupos estão ainda subdivididos em mais de 40 mil subgrupos, às vezes denominados de religiões, às vezes chamados de seitas ou movimentos independentes, segundo a classificação que cada um queira dar. Portanto, a pergunta crucial é: o que significa ser cristão num mundo tão diversificado em crenças e descrenças, onde juntos os não religiosos e ateus perfazem quase 15% da população e a onda de apostasia leva pelo menos 8 mil pessoas todos os dias a abandonarem sua fé? Isto sem contar as necessidades humanitárias de um planeta com 46% de sua população vivendo em estado de pobreza mais ou menos absoluta. Talvez uma parte da resposta esteja na própria história da Igreja Cristã. Como era o ambiente cultural e social em que nasceu o movimento de Jesus Cristo? No que acreditavam as pessoas quando Jesus veio ao mundo e a mensagem da cruz começou finalmente a ser pregada? Quais eram as suas expectativas, suas certezas, suas angústias? Como era, enfim, o mundo que recebeu o cristianismo? E como se comportaram neste mesmo mundo aqueles que foram os primeiros chamados para o ministério de Cristo? O cristianismo, como todos sabem, é um movimento religioso baseado nas profecias messiânicas do Antigo Testamento e que surgiu por volta do ano 27 de nossa era. Sua organização, portanto, era a Igreja, e ela foi possivelmente inaugurada como igreja a partir da pregação dos apóstolos no Pentecostes, quando começaram com vigor a falar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, imediatamente identificado então como o Filho de Deus, aquele que veio do céu em forma humana. Mas é importante notar que os primeiros cristãos eram judeus, como o próprio Jesus também o era. Esta nova religião, portanto, nasceu no seio do judaísmo antigo e partilhou muito de sua concepção de vida, de morte e de divindade. Ser cristão, no caso, é ser herdeiro espiritual do mesmo judaísmo de Moisés e Abraão. Foi por isso que, nos primeiros tempos, os cristãos eram considerados uma corrente do judaísmo. Os seus seguidores eram chamados, então, de judeus cristãos. No judaísmo, desde os tempos dos patriarcas, sempre existiu a crença da vinda do Messias Salvador, que mais tarde foi transformado na figura de um líder político que livraria Israel de seus inimigos e restauraria a casa, isto é, o trono de Davi, marcando de modo fantástico a liberdade e a força do povo de Deus. No período em que viveu Jesus, muitos judeus estavam ansiosos pela chegada do Messias, na medida em que estavam cativos do Império Romano. Eles estavam sem autonomia e humilhados. Jesus então apresenta-se como o Messias enviado, que viria restaurar o reino de Deus, mas não politicamente através do reino de Israel e da dinastia de Davi, e sim no coração de todos os que fossem fiéis à sua mensagem e aceitassem a sua graça.
Sendo assim, é possível dizer que os primeiros seguidores de Jesus foram os judeus que o aceitaram como Messias e a seguir outros grupos étnicos que também seguiram no mesmo caminho. Se as raízes cristãs estão no judaísmo, o seu desenvolvimento está no contexto pagão helenístico que o circundava. Logo, é importante conhecer o mundo religioso que recebeu pela primeira vez a pregação cristã por meio dos apóstolos para, inclusive, conhecermos melhor o comportamento destes seguidores do Mestre em face ao ambiente plural e desafiador em que estavam inseridos. O mundo pagão, longe do que se possa imaginar, era profundamente religioso, o que não significa que era moralmente piedoso. E também não era um bloco monolítico. Sua religiosidade se apresentava nas formas mais diversas e variadas. Uma das principais correntes religiosas do Oriente será o judaísmo, que, como dissemos, foi o berço da fé cristã. Mas havia também outras agremiações religiosas com ênfase nos cultos de mistério, o que, sem dúvida, fascinava as pessoas, e também nas liturgias sacramentais, que tinham a ideia de oferecer redenção ao participante. A razão desses grupos ficarem conhecidos como religiões de mistério encontra resposta em suas cerimônias secretas, somente conhecidas, é claro, por aqueles que se iniciavam em tais cultos. A importância e influência dessas religiões orientais para Roma Ocidental são notórias. As mais populares, desde os tempos de Cristo, passando pela pregação apostólica e primeiras décadas do segundo século depois de Cristo, quando a igreja cristã ainda era uma recém-nascida, foram as seguintes: o culto da grande mãe Cibele e seu filho Átis, uma religião originária da Anatólia e da Frígia na Ásia Menor, que aportou em Roma no ano 204 a.C. Os romanos consideravam Cibele a esposa de Saturno, que os gregos chamavam de Rhea. Saturno, só para lembrar, foi o filho rebelde de Deus que, influenciado por sua mãe, castrara Urano, seu próprio pai. E esse é só o começo dessas medonhas histórias que esses movimentos contavam aos seus fiéis. De acordo com algumas versões, às vezes contraditórias entre si, Cibele também era identificada com a Mãe Terra, possivelmente a Gaia da mitologia grega, e era adorada na Anatólia desde o segundo ou terceiro milênio antes de Cristo. Mas cada povo a cultuava com outros nomes. Os cananeus a identificavam com Áxera, a mãe de Baal, os cipriotas com Afrodite, deusa da beleza, e os gregos, às vezes com Deméter, a deusa da agricultura, às vezes com Ártemis, deusa da caça e da lua. Ela ainda era reconhecida como a grande senhora do período minoano, uma das mais importantes divindades femininas da época. Cibele era, enfim, a mãe de todos os deuses. Como diziam os romanos, ela era a Magna Mater, e sua adoração promovia um verdadeiro sincretismo religioso. Alguns historiadores chegam até a supor que a figura cultica de Maria como mãe de Deus viria para suprir o vazio deixado pelo culto da grande mãe Cibele. Será? Isto realmente geraria uma interessante discussão teológica. Bem, mas voltando a falar de Cibele, e do mesmo modo que acontecia com as deusas gregas Perséfone e Deméter, por exemplo, ela também possuía seus próprios cultos de mistério, seus cultos de mistérios sagrados. Eles eram celebrados à noite, pois Cibele era considerada a rainha da noite. Ela também era reconhecida por possuir uma profunda sabedoria, a qual partilhava apenas com seus seguidores legítimos. Homens emasculados dedicados ao seu culto e que agiam como seus sacerdotes eram considerados encarnações de seu filho Átis. Átis era um deus lunar, algumas vezes retratado como Adonis e noutras usando uma lua crescente como uma coroa de uma maneira muito própria. Ele também era ao mesmo tempo o filho e amante de sua mãe Cibele. O mito de Átis relata que ele estava para se casar com a filha de um rei, quando sua própria mãe, estando apaixonada por ele, tornou-o louco. Átis, na loucura ou no êxtase, castrou-se diante da grande deusa mãe. Daí, anualmente, em um culto que data de 900 a.C., era celebrada a tristeza de Cibele por seu filho. Mas no culto de Cibele foi dada grande proeminência a um elemento ainda muito estranho e especial. O terceiro dia da festa era chamado Dies Sanguinis. Nele, a expressão emocional por Átis alcançava o máximo. Cânticos repetitivos, danças e lamúrias misturavam-se, elevando ao êxtase e ao abandono emocional que atingia um auge orgiástico. Então, num frenesi religioso, os jovens começavam a se ferir uns aos outros com pedras, paus e facas.
Alguns até executavam o sacrifício último, castrando-se em frente à imagem da deusa mãe e jogando as suas partes ensanguentadas sobre a sua estátua. Outros ainda corriam nus, sangrando pelas ruas e atiravam seus órgãos em algumas casas por onde passavam. Estas casas tinham a obrigação de suprir o jovem com roupas de mulher, pois agora ele havia se tornado um sacerdote eunuco de Cibele. Depois da castração, muitos desses jovens passavam a usar cabelos longos e vestir-se como mulheres, com roupas femininas, como você pode ver nesta estátua de um sacerdote de Cibele, datada do 1º século depois de Cristo. Esta era a sua estranha maneira de adorar a deusa mãe. É claro que muitas famílias mais tradicionais de Roma não aceitavam bem essa prática e, em alguns momentos, até o Senado chegou a considerá-la ilegal. Porém, por questões políticas e populares, pois eram muitos os que simpatizavam com a doutrina do grupo, o culto fora tolerado, apoiado e até oficializado. Outra religião muito popular nos dias de Cristo era o culto a Ísis e Osíris, do Egito. O culto à deusa Ísis se originou no Egito e passou por duas fases principais. Em sua versão egípcia mais antiga, quando não era ainda uma religião de mistério, Ísis foi considerada a deusa do céu e da terra, também do mar e do mundo subterrâneo invisível. Nessa fase remota, ela teve um marido chamado Osíris, o senhor de todos os deuses e também do mundo dos mortos. O culto de Ísis só se tornou uma religião de mistério depois que Ptolomeu I introduziu mudanças importantes em meados de 300 a.C. Nesta fase posterior, um novo deus chamado Serapis tornou seu novo cônjuge no lugar de Osíris, que, segundo o mito que contavam, havia sido morto por uma traição de seus rivais. Ptolomeu I introduziu tais mudanças a fim de sintetizar as crenças egípcias e gregas em seu reino, acelerando assim o processo de helenização do Egito. Mas talvez você esteja curioso para conhecer o mito de Ísis e Osíris e como esse deus estranhamente mortal teria sido morto por seus inimigos. Bem, segundo a lenda, houve uma rebelião no céu contra Osíris, liderada por Sete, seu invejoso irmão e... Aliás, o curioso é que esse mito parece contar uma história similar, ou espelhada pelo menos, na rebelião de Lúcifer no céu. A diferença é que no relato pagão, o rebelde sempre vence e destrona o Supremo Deus. Curioso é que até parece a mesma história do grande conflito celestial, desta vez distorcida ou contada na versão de Satanás, não é mesmo?